Amigos alternativos, a final brasileira da Libertadores é a oportunidade perfeita para o Última Divisão lançar um programa que a gente já queria lançar faz tempo, que é o Aquela Libertadores. Claramente inspirado no Aquele Brasileirão, um sucesso aqui do canal, em que a gente lembra de edições especiais do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de edições especiais da Copa Libertadores. Claro que em homenagem a um dos finalistas, vamos começar aqui por 99, uma edição que foi muito especial, teve várias goleadas, vários artilheiros, teve clássico decisivo. Vamos lembrar de tudo isso depois da vinheta. Primeiro quero falar com você, amigo santista, amigo palmeirense, dar a dica para você acompanhar as notícias mais quentes antes dessa final da Copa Libertadores. Baixe o aplicativo OneFootball, acesse o link que está aqui na descrição, baixe, configure ali para você receber as novidades do seu clube, da Copa Libertadores, e aí você vai ter as notícias, vídeos, vai ter o tempo real da partida, estatísticas e ainda vai aproveitar todos os bônus, todas as outras funções do OneFootball, como por exemplo as transmissões de jogos do Campeonato Francês e do Campeonato Alemão. Baixe! O regulamento da Libertadores de 99 era até semelhante com o que a gente tem hoje em dia, porque o básico ali era ter uma pré-Libertadores, uma fase de grupos e um mata-mata. Mas no meio tem algumas curiosidades, algumas bizarrices que eu vou explicar. Uma delas é a pré-Libertadores, que na verdade ali era um quadrangular entre times mexicanos e venezuelanos. Eram dois times mexicanos, Monterrey e Necaxa, e dois times venezuelanos, o Estudiantes de Mérida e o Universidade de Los Angeles. Estudiantes de Mérida que não era uma merda, depois eu vou explicar melhor. Tanto que aí passou, o Estudiantes e o Monterrey foram os times que foram para a fase de grupos. A fase de grupos reunia 20 times que foram divididos em 5 grupos. E aí a curiosidade é que nesses 5 grupos passavam os 3 melhores de cada grupo, ou seja, só os lanternas não se classificavam, era difícil você ser eliminado na fase de grupos ali, e aí passaram, portanto, 15 times, eram 5 grupos, passaram 3 de cada grupo, passaram 15. E esses 15 foram completados com mais um, o campeão da Libertadores anterior, o campeão da Libertadores de 98, que foi o Vasco, se classificou diretamente para as oitavas de final de 99. Veio então o mata-mata clássico, a partir das oitavas de final, jogos de ida e volta, desde as oitavas até a final, e uma curiosidade é que isso aconteceu pela última vez em 99, tiveram algumas edições anteriores com algumas coisas parecidas, mas foi a última vez, e aí a partir já de 2000 o número de participantes aumentou muito, aumentou para 34, aumentou o número de vagas para o Brasil, e aí até por isso foi criada ali na época a seletiva de times para classificar para a Libertadores, a seletiva de 99, que é um fato bem curioso do futebol brasileiro, a gente já fez um vídeo sobre isso, vamos deixar aqui na descrição, no card para você dar uma conferida, que é bem curioso, e aí assim a Libertadores foi se adequando ao longo do tempo para ficar mais parecida com um regulamento mais consolidado que a gente tem hoje. O campeão da Libertadores de 99 é o Palmeiras, que vivia na época a gestão Parmalat, O clube vinha de uma parceria já desde 92 ali, uma parceria que não era só de patrocínio, também de gestão, de muitos investimentos e de muitos resultados, O Palmeiras, até chegando ali até 99, já tinha conquistado com a parceria da Parmalat todo tipo de campeonato, Tinha vencido Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Mercosul. Faltava realmente a Libertadores e o clube vinha se planejando para isso, Ali a partir de 97 começou uma reformulação que foi muito interessante porque visava realmente deixar o time mais copeiro e foi ali que começou a chegar os reforços que depois se tornaram muito importantes na campanha de 99. Você tem, por exemplo, chegando a partir de 97, Arce, Júnior Baiano, Alex, Zinho, Paulo Nunes e Oséias. Aí, em 99 mesmo, os reforços que chegaram trouxeram muita experiência, como o César Sampaio, o Evair, e teve também jogadores importantes, foram o Rivarola e o Jackson. E a campanha do Palmeiras não foi fácil desde a fase de grupos. Naquela época o time brasileiro sempre tinha que ficar, os times brasileiros sempre ficavam no mesmo grupo, então o Palmeiras ficou no mesmo grupo do Corinthians, também junto com Cerro Porteño e Olímpia. Bem complicado, a fase complicada, com dois times paraguaios que eram fortes na época, e o Palmeiras e o Corinthians passaram. O Palmeiras teve 3 vitórias, 2 derrotas, 1 empate,
conseguiu se classificar na última rodada. Aí foi para as oitavas de final, enfrentou o Vasco, atual campeão, né, naquele regulamento, que o atual campeão já se classificava direto para as oitavas, acabou enfrentando o Palmeiras nas oitavas, e aí o Palmeiras empatou o primeiro jogo em casa, empatou por 1-1, no segundo jogo venceu por 4-2, um jogo emocionante, conseguiu a classificação. Nas quartas de final, mais emoção, muito mais emoção, né? Palmeiras e Corinthians. Palmeiras venceu por 2-0 no jogo de ida. Corinthians foi por tudo ou nada no segundo jogo, fez 2-0. A partida foi para os pênaltis e aí brilhou São Marcos, né? Estava surgindo ali para o futebol, conseguiu classificar o Palmeiras para a semifinal da Libertadores. E aí, na semifinal, o Palmeiras pegou o River Plate, complicadíssimo, né? River Plate forte, e o Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 1-0 e foi buscar a classificação na segunda partida, vencendo por 3-0. E aí veio a final, que foi muito tensa. O Deportivo Cali sabia jogar muito bem em casa, tinha um ótimo aproveitamento em casa, o primeiro jogo foi lá e o Palmeiras perdeu por 1-0, poderia ter perdido por mais. Marcos fez grandes defesas e aí a partida de volta foi aqui em São Paulo e o Palmeiras venceu por 2-1, mas com muita emoção. Demorou para fazer o primeiro gol, só conseguiu fazer o primeiro gol no segundo tempo com Evair em cobrança de pênalti, acabou tomando ainda o empate, mas Oséias fez o segundo gol, o Palmeiras vencendo por 2-1, não tinha regra de gol fora de casa valer mais, então a partida foi para os pênaltis, e aí também teve tensão, porque o Zinho errou a primeira cobrança do Palmeiras, o Deportivo Cali só foi errar na quarta cobrança, e aí isso foram cobranças na trave, né, tanto do Zinho quanto do Bedoya, e aí depois na última cobrança Zapata cobrou para fora e deu o título para o Palmeiras na Libertadores de 99. Em 99 foi quando a Toyota, patrocinadora da Libertadores, resolveu criar o prêmio de craque da competição e indicou o goleiro Marcos como craque da competição, e não tem como nós aqui não assinarmos embaixo, né, e apontarmos realmente Marcos como craque da competição. Afinal ali foi a competição onde ele foi canonizado, virou o São Marcos, né, que conhecemos de fato. Vale lembrar que na verdade ele nem era titular do Palmeiras no começo da competição, né, era o Veloso disputou 4 partidas, aí sofreu uma lesão no pé e o Felipão apostou no Marcos, que tinha 25 anos, e aí ele teve ali umas atuações até um pouco irregulares no começo, no Rio-São Paulo, numa partida contra o Corinthians também, mas no mata-mata cresceu demais, mostrou uma personalidade ímpar. No jogo contra o Corinthians, né, foi decisivo para evitar que o Corinthians abrisse uma vantagem maior quando jogou melhor que o Palmeiras, né, principalmente no jogo de volta, pegou pênalti do Vampeta. Na semifinal e na final, nos jogos fora de casa, ele foi decisivo também para o Palmeiras não perder por mais, né? Contra o River Plate segurou ali desde o começo, desde os primeiros lances, ele realmente se destacou, e contra o Deportivo Cali ajudou também a segurar a derrota por 1-0, então foi muito decisivo, não tem como não premiar Marcos como o craque da Libertadores de 99. Essa Libertadores teve 6 artilheiros com 6 gols cada. Foram 2 jogadores do Deportivo Cali, Victor Bonilha e Martin Zapata. Zapata, aquele que perdeu o pênalti decisivo e que depois acabou morto a tiros em 2006, defendendo um amigo durante uma briga de bar. Também fizeram 6 gols Fernando Baiano, do Corinthians, que chegou a fazer 5 gols numa partida só. A gente vai falar mais desse jogo. Teve também o atacante brasileiro Gauchinho, do Cerro Porteño. Teve também o uruguaio Rubens Sosa, aquele mesmo, o poeta do gol, estava jogando no Nacional do Uruguai. E o venezuelano Hubert Moran, pelo Estudiantes de Mérida. Então esses jogadores fizeram 6 gols e foram os artilheiros da Libertadores de 99. A grande polêmica naquele ano era o excesso de jogos. Você que viveu, que acompanhou o futebol da década de 90, sabe como os calendários eram muito bagunçados e acontecia frequentemente, né, de ter várias partidas juntas, e naquele ano, olha, realmente Palmeiras e Corinthians sofreram muito com isso. Foram 4 competições esmagadas no primeiro semestre, Paulistão, Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Copa Libertadores, tudo isso junto, criou-se um calendário muito pesado, e o Felipão aumentou muito essa polêmica no Palmeiras, reclamava o tempo todo sobre isso. A Federação Paulista quis
intervir também, obrigar os times a escalarem jogadores titulares, e aí o Palmeiras se revoltou contra isso. Tudo isso causou muito polêmica e, olha, é uma reclamação justa, né? Hoje em dia a gente está vendo um pouco isso também, né, por causa da pandemia, né, mas aí é por causa da pandemia, né, os calendários hoje estão um pouquinho mais organizados, né, um pouquinho, e aí na época foi realmente bem chocante. Se você dá uma olhada, em 2 de junho o Palmeiras jogou a primeira final da Libertadores, e aí sim, claro, usou o time titular, mas em 5 de junho, 3 dias depois, teve jogo do Paulistão com a maioria reserva. Depois, 8 de junho, mais um jogo do Paulistão também com a maioria reserva. 11 de junho, jogo da Copa do Brasil, jogou com o time principal. No dia 13 de junho teve Paulistão, jogo de ida da final, e aí jogou com o time reserva, porque no dia 16 de junho teve o segundo jogo da final da Libertadores, e aí sim o Palmeiras jogou com o time principal, e aí depois, no dia... Cansou já, né? No dia 20 de junho teve a segunda final do Paulistão e aí o time foi titular novamente. Tá curtindo esse vídeo? Então ajude o Última Divisão a continuar fazendo esse trabalho de resgatar grandes momentos do futebol brasileiro. A gente precisa do seu apoio para continuar no ritmo que estamos atualmente, para não termos que diminuir o número de vídeos publicados. E apoiando a Última Divisão você pode ter benefícios, ficar mais próximo da gente, participar de um grupo de WhatsApp do Última Divisão, pode participar de vídeos ao vivo que faremos, entrevistas ao vivo que faremos, poderá também interferir nas escolhas dos vídeos que publicaremos daqui para frente. Então conheça o nosso projeto, acesse o link aqui na descrição e conheça o nosso projeto de financiamento coletivo que vai fazer a Última Divisão crescer. Ser o atual campeão e ainda ter a vantagem de entrar na edição seguinte, nas oitavas de final, parecia uma grande vantagem para o Vasco, né? Que foi campeão em 98, teve essa vantagem na Libertadores de 99, mas acabou caindo e sendo uma grande decepção. Jogou muito mal, na verdade, na primeira partida contra o Palmeiras, mesmo arrancando o empate por 1-1, teve um jogador expulso, o Felipe foi expulso, e o time jogou mal, mas conseguiu esse resultado bom. E aí, na partida de volta, o goleiro Márcio falhou 2 vezes, né? A partida terminou no primeiro tempo 2-2, mas o goleiro Márcio falhou 2 vezes e aí gerou a grande decepção da Libertadores, porque o atual campeão mal disputou e já foi eliminado nas oitavas de final. O time mais folclórico dessa Libertadores 99 foi o Estudiantes de Mérida, o venezuelano que saiu lá da fase preliminar e chegou nas quartas de final, veja só. Ele caiu ali no grupo, depois de passar da fase do quadrangular, da fase pré-Libertadores, caiu no grupo com Nacional e Bella Vista do Uruguai e Monterrey do México. Conseguiu 3 vitórias em casa, e, portanto, avançou para as oitavas de final, e aí depois conseguiu enfrentar o Emelec e se classificar com uma vitória fora de casa. Fez 3-1 fora de casa, perdeu por 1-0 em casa, mas foi então para as quartas de final, se tornando aí o segundo time venezuelano a chegar nessa fase. E aí ainda conseguiu derrotar o Cerro Porteño por 3-0 numa grande atuação jogando em casa, mas acabou tomando 4-0 na partida de volta, tomando um gol de pênalti, um pênalti bem mal cobrado pelo goleiro ali do Cerro, que acabou definindo a eliminação dos Estudiantes de Mérida, mas definitivamente não era um time de Mérida, era um time de muita qualidade que surpreendeu muito naquela Libertadores 99. Essa Libertadores teve muitas goleadas, mas a mais marcante, muito lembrada, foi o 8-2 que o Corinthians fez contra o Cerro Porteño. Isso na fase de grupos ali, o Cerro Porteño, um time que fazia e tomava muitas goleadas, acabou tomando 8-2, com 20 minutos ali já tinha tomado 4 gols, e o Fernando Baiano foi o grande destaque, o então jovem Fernando Baiano fez 5 gols, poderia ter sido, na verdade fez 6, mas um gol foi marcado erroneamente para o Índio, que fez um chute cruzado ali, o Fernando Baiano resvalou, mas o juiz marcou gol para o Índio. De qualquer forma, a atuação de gala do Fernando Baiano, né? E o Cerro Porteño acabou tomando outras goleadas também, tomou goleada contra o Palmeiras, por exemplo, tomou 5-2 na fase de grupos, também perdeu por 4-0 para o Deportivo Cali na semifinal e também fez goleadas, né? Goleou, por exemplo, o Nacional do Uruguai por 5-0 nas oitavas de final e teve a goleada de 4-0 citada sobre o Estudiantes de Mérida. E agora, quem vai ganhar a final, Palmeiras ou Santos?
Deixa aí seu palpite nos comentários. Também já deixo o nosso compromisso aqui de fazer um vídeo Aquela Libertadores sobre o Santos. É o nosso próximo vídeo ainda nesta semana, né? Fique de olho, ative as notificações. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aproveite para ativar as notificações para não perder aquela Libertadores sobre uma das 3 Libertadores que o Santos já conquistou. Também deixe aí nos comentários qual é a sua grande memória, a sua grande lembrança sobre essa Libertadores de 99. Se a gente deixou escapar algum momento marcante, comente aí. E também não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Deixe seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante também. E conheça o nosso projeto de financiamento coletivo, né? O Apoio Última Divisão, lá no Catarse, que você pode ajudar a Última Divisão a crescer e também receber benefícios. É isso, amigos alternativos. Até a próxima!